A paz do Senhor, eu sou Everton Carvalho e você está em meu canal. E neste exato momento eu quero falar sobre a justiça de Deus que foi realizada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas antes de você ver sobre este ponto importante, que é uma obra da salvação em nossa vida, inscreva-se no canal, aperte o sininho, dê o seu like, compartilhe, comente, divulgue aos seus amigos esta palavra importante acerca do reino de Deus. E o texto base que temos neste exato momento está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 5, verso de número 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que é Cristo Jesus, que não conheceu o pecado, ele se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Esta palavra justiça, ela tem um significado muito importante nas Sagradas Escrituras. Nós temos um exemplo bem claro no livro de Gênesis, que quando Abraão creu no Senhor, a Bíblia diz que isto foi-lhe imputado como justiça, ou seja, Deus, ele viu a fé de Abraão no Senhor e imputou justiça na vida de Abraão, ou Deus colocou algo na vida de Abraão, porque a palavra justiça quer dizer que nós somos justos. Então o critério de Deus para Abraão foi que Abraão cresce, e Abraão crendo, Deus deixou Abraão justo diante a sua presença. Mas é interessante notarmos que o próprio Cristo se faz pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é isto, irmão? A palavra justiça aplicada a Cristo Jesus é uma palavra gloriosa, porque quando nós falamos de justiça, nós por si próprio não podíamos ter esta justiça. Nós não tínhamos recursos no mundo para conseguirmos esta justiça. Nós não tínhamos nenhuma probabilidade de sermos justos diante a presença de Deus. Paulo em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, porque todos nós estamos desviados da presença de Deus. Isaías diz o seguinte, que as nossas justiças diante do Senhor são como um trapo de imundícia. Olha só o que o Senhor chega a falar. Então Jesus, ele se manifesta como um cordeiro para tirar o pecado do mundo, para nos fazer puro. Lembramos que a lei levítica nos ensina que uma vez por ano havia o dia da expiação. E o dia da expiação funcionava da seguinte maneira: o sacerdote, ele recebia na porta da tenda da congregação um bode para expiação, e um bode para também ser um bode que seria o bode emissário. O bode da expiação, ele era degolado na porta da congregação, ele era levado pelo sumo sacerdote dentro do Santo do Santo, e ali, após fazer todo o ritual, ele espargia o sangue sobre a tampa chamada propiciatório, e Deus vinha e falava com Israel por causa do sangue que foi derramado em lugar de Israel, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, orava para o bode, colocava a mão sobre ele e transferia o pecado de Israel sobre o bode. Então, quando o bode era degolado, ele era um sinal que Deus foi transferido o pecado para o bode, e agora o sangue que Deus requeria do bode era derramado sobre a tampa do propiciatório, fazendo a expiação pelo povo, e Deus vinha e abençoava o seu povo. O segundo bode é o bode emissário. Esse bode emissário, ele era pego pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a sua cabeça e transferia a culpa de Israel sobre o bode emissário. Então pegava o bode emissário
e direcionava por alguém ao deserto, e ali ficava solitário. Era Deus pedindo para Israel a oferta pelo pecado e também pela culpa. Temos isto muito em Levítico. Deus perdoa o pecado, ele recebe oferta pelo pecado, mas também pela culpa. Irmão, o que isto tem a ver com Cristo? Cristo, ele se manifestou ao mundo para fazer primeiro a obra da expiação. Quando Cristo veio ao Calvário, ali pendurado no madeiro entre os céus e a terra, duas coisas acontecem: a obra da expiação e a culpa pelo pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então a humanidade pecou e o salário que a humanidade receberia era a morte. Então Cristo veio para se fazer em nosso lugar. E quando ele está no Calvário, ele dá o último brado. E quando ele dá o último brado, ele completa a obra chamada expiação. Deus iria perdoar o pecado do seu povo, só que também Deus tinha que cumprir para que o bode emissário fosse enviado ao deserto. Cristo também veio para ser separado de Deus e ficar solitário diante o Calvário. Então, Deus no Calvário, ele perdoa o pecado e também perdoa a culpa de Israel. E por causa disto, agora, pela sua morte, pela sua obra, ele coloca toda a sua justiça em nós, porque ele sendo filho de Deus, justo, perfeito, ele levou sobre si as nossas penalidades, ele levou sobre si o nosso pecado como sendo uma obra chamada substituição. Ele colocou-se no nosso lugar. Então toda a nossa impureza, toda a nossa depravação, toda a nossa iniquidade, levou ele sobre si. Então os nossos pecados ele levou. É Isaías que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então quando Jesus está no Calvário, ele entrega a sua vida ao Pai para salvar a humanidade. E a única maneira de Deus salvar a humanidade era nos fazer justos. Então quando Cristo ele dá o sacrifício ao Pai, ele nos faz justo. Então aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. É Cristo Jesus que nos justifica, é Cristo Jesus que nos deixa justos. É o Calvário que nos deixa completamente santos. Não é as nossas atitudes, não é as nossas vestimentas, não é falarmos que somos mais porque praticamos, não. É a cruz do Calvário que nos justifica, porque ele colocou na nossa conta esta justiça. Ele colocou sobre nós a sua justiça. Nós não tínhamos direito, nós não tínhamos possibilidade nenhuma de pagar aquilo que nós cometemos diante dele, mas ele veio e pagou em nosso lugar e acrescentou na nossa conta. Então quando Deus olha para uma pessoa que nasceu de novo, ainda que ela tenha algumas oscilações, se ela tem uma vida com Deus, ela creu no Calvário, ela passou pelo sangue do Cordeiro, Deus olha para nós e não nos vê. Ele vê Cristo, ele vê a justiça de Cristo, ele vê a obra de Cristo, ele vê a obra da expiação, ele vê o perdão do pecado por meio de Cristo Jesus. É por isso que João, na sua primeira epístola, diz: filhinho, não pequeis, mas se pecai, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo, a qual é a propiciação dos nossos pecados. Então, a salvação e a justiça, ou a condição para o homem ser justo, só vem por meio do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Isto foi uma breve palavra sobre justificação ou sobre a obra da salvação. Se você deseja entender um pouco mais, comente aí, você possa receber algumas mensagens e talvez assim podemos fazer uma série com mais detalhes, com mais tempo, para que você possa aprender sobre o reino de Deus.